Já parou para pensar que a história de um país pode ser contada não só por suas batalhas, mas pelo seu livro de regras? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na jornada do Brasil através dos seus documentos mais importantes, as suas constituições. Para começar, uma pergunta. Pensa comigo. Se um país tivesse que escolher uma única história para contar sobre si mesmo, sabe? Uma história que mostrasse suas lutas, seus valores, seus sonhos, que história seria essa? A resposta? Tá aí. A Constituição. E olha, não é só um monte de papel com leis, não. É muito mais do que isso. É como se fosse a autobiografia de uma nação. Então, vamos começar do básico. Afinal, o que é uma Constituição? Uma boa forma de pensar nela é como se fosse a certidão de nascimento de um país. É que assim, constituições não aparecem do nada, sabe? Elas nascem de rupturas, de momentos em que a sociedade olha em volta e diz: chega, precisamos de uma nova ordem. Cada uma delas é um retrato fiel da sua época, capturando os ideais e também os medos daquele momento específico da história. E a história constitucional do Brasil em particular pode ser resumida em uma imagem bem forte: um pêndulo. Um pêndulo que não para de oscilar, indo e vindo constantemente entre a democracia e o autoritarismo. Oficialmente, o Brasil já teve 7 constituições. 7. Só esse número já entrega muita coisa sobre a nossa história, né? Mostra o quanto ela foi turbulenta, cheia de transformações bem profundas. E aqui a gente consegue ver o movimento desse pêndulo ao longo do tempo. Olha só, do Império à República, passando por ditaduras, retornos democráticos, até chegar na nossa Constituição atual. Cada uma dessas datas não é só um número, é uma virada de chave gigantesca na estrutura de poder do Brasil. Vamos ver o primeiro grande balanço do pêndulo. Em 1824, tivemos uma Constituição outorgada, ou seja, imposta pelo imperador, que ainda criou o tal do poder moderador para se colocar acima de todo mundo. Aí o pêndulo balança para o outro lado, 1891. A mudança é radical. Agora é uma Constituição promulgada pelo Congresso, com separação de poderes e um Estado laico. E o movimento fica mais violento. O pêndulo vai com tudo para o autoritarismo em 1937, com o Estado Novo de Vargas, e as liberdades individuais são suprimidas. Mas com o fim da Segunda Guerra Mundial, ele balança de volta para a democracia em 1946, restaurando direitos fundamentais. E aqui, o último grande movimento. Em 1967, a Constituição vem para consolidar o regime militar, concentrando poder e cortando direitos políticos. 21 anos depois, em 1988, o pêndulo não só volta, ele vai para o extremo oposto com a Constituição Cidadã. Ela foi uma resposta direta a décadas de repressão, garantindo voto direto e uma lista imensa de direitos. Para ter uma ideia da profundidade desse período, olha só essa frase do ministro Celso de Mello. Ele falava da emenda de 1969, que foi tão radical que alguns a veem como uma 8ª Constituição. Foi o ponto em que o pêndulo se afastou ao máximo de qualquer coisa que lembrasse democracia. E é assim que a gente chega na Constituição atual, a Constituição Cidadã de 1988, que é, de certa forma, o ponto alto de toda essa jornada. Vamos dar uma olhada nos pilares dela. Ela é enorme, com 250 artigos. E a intenção era exatamente essa, ser super explícita na proteção dos direitos. Ela protege não só o indivíduo, mas o meio ambiente, a cultura e, o mais importante, ela tem as famosas cláusulas pétreas, que funcionam como um cadeado na porta da democracia, impedindo que esses direitos sejam abolidos. Beleza. Agora que a gente já entendeu a história, dá pra gente decodificar o DNA técnico da Constituição de 88. Vamos ver como o passado moldou cada detalhe da estrutura dela. Então, o ponto crucial é este. Aquelas classificações técnicas de uma Constituição não são só jargão de advogado. Na verdade, elas são as cicatrizes e as lições aprendidas com a nossa própria história. Essa tabela aqui resume a carteira de identidade dela: promulgada, escrita, analítica e super-rígida. Agora, vamos entender o que cada um desses termos significam na prática. Primeiro, promulgada. Isso quer dizer que ela nasceu da vontade popular, através de uma Assembleia Constituinte eleita. É a negação direta das constituições outorgadas, aquelas impostas de cima para baixo pelo poder. Segundo, analítica. Lembra que ela é super longa? Então, foi uma escolha consciente. A história ensinou da pior forma que o que não está escrito de forma clara pode ser usado contra a população. Sendo analítica, ela tenta fechar as brechas que regimes anteriores exploraram. E por último, super rígida.
Esse é talvez o mecanismo de defesa mais importante. A experiência de ter direitos retirados levou à criação de um núcleo que não pode ser mudado. As cláusulas pétreas garantem que os pilares da democracia não possam ser demolidos. É a tentativa de travar o pêndulo no lado democrático. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? A resposta está em entender que esse documento está vivo. A nossa Constituição não é uma relíquia de museu, empoeirada numa prateleira. Ela é o roteiro da nossa vida em sociedade. Cada artigo é o resultado de uma longa jornada. Compreender esse documento é compreender a nossa própria história. Então, fica a reflexão. Se a Constituição é a história que a gente conta sobre quem somos e quem queremos ser, a pergunta que fica é: qual será o próximo capítulo? E a resposta para isso? Bom, ela é escrita todos os dias por todos nós.